E explodiu uma nova grande bomba para os lados do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians. Superior Tribunal de Justiça Desportiva advertiu o atacante Memphis por uso de celular no banco de reservas e o Timão está de volta à Libertadores da América, visando não repetir os vexames dos anos anteriores. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Libertadores da América, o Corinthians não quer repetir em 2026 os vexames que aconteceram nos anos anteriores. O Corinthians quer fazer uma campanha grande na Libertadores da América 2026 e, por que não, brigar pelo título da competição. Estamos falando de um Corinthians que conquistamos o título no ano de 2012, ano que também conquistamos o bicampeonato mundial de clubes da FIFA, só que nos anos posteriores o Corinthians vem infelizmente acumulando eliminações e, por incrível que pareça, vexames. Para se ter uma ideia, falando de anos mais recentes, a última vez que nós conseguimos passar das oitavas de final e chegamos nas quartas de final foi em 2022, naquele ano que o Corinthians era comandado pelo Vitor Pereira. Em 2023, para se ter uma ideia, nós fomos eliminados na fase de grupos da competição. Tivemos 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias contra a equipe mais fraca do grupo, que era o Liverpool do Uruguai. Em 2024, não disputamos a competição. No ano passado, 2025, disputamos a pré-Libertadores e fomos eliminados. Então, nesse ano, os objetivos são tentar ir o mais longe possível, porque não pensar grande, pensar como título. Um clube como o Corinthians tem que entrar na Libertadores sempre visando o título da competição. Então, nesse ano, há quem diga que o Campeonato Brasileiro, claro, o Corinthians tem que tratar sempre como prioridade, mas claro, visando também ir o mais longe possível, como eu disse, na Libertadores. Enfim, Corinthians está no grupo E da competição. É um grupo que tem uma equipe uruguaia, que é o Peñarol, que sinceramente é a equipe que podemos tratar ali como a mais difícil do grupo, mas claro, não podemos vacilar contra o Santa Fé e nem com a equipe novata, que é o Platense. Então, o objetivo do Corinthians é não repetir os vexames dos anos anteriores. A minha opinião, quanto à intenção do Corinthians de não repetir os vexames dos anos anteriores na Libertadores, é a seguinte: tem que ser assim mesmo. O Corinthians não pode entrar em uma Libertadores pensando pequeno. Estamos falando do Corinthians, o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. O Corinthians sempre tem que pensar grande. A intenção é sempre buscar o título. Analisando a realidade do futebol do Corinthians do momento, a minha sincera opinião sobre a Libertadores é a seguinte: necessitamos fazer uma Libertadores com dignidade. Por exemplo, 2023 fomos eliminados na fase de grupos. Uma Libertadores horrível que o Corinthians fez. Perdemos jogos dentro de casa. Em 2024 nem fomos. 2025 fomos eliminados na pré-Libertadores. A última vez que fizemos uma campanha melhor, como eu disse, foi 2022. Naquele Corinthians do Vitor Pereira, fomos eliminados nas quartas de final para a equipe do Flamengo. Então, dignidade para mim é o Corinthians fazer uma ótima campanha na primeira fase e depois, chegando nas fases eliminatórias, sabemos que o Corinthians cresce. Sabemos que o Corinthians em jogos de mata-mata, sabemos que a camisa pesa, os adversários tremem. Então, é fazer uma baita de uma campanha na fase de grupos e depois, claro, partir para cima dos adversários que vierem pela frente.
E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, ele que foi julgado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e acabou levando uma advertência. O Memphis, ele foi denunciado pelo STJD por ter usado celular, o aparelho de celular, no dia 22 de março, no empate do Corinthians contra a equipe do Flamengo, jogo que terminou empatado em 1-1. O Memphis, que fez uma baita de uma jogada para o nosso gol, dando um passe espetacular para o Bidu, que deu assistência para o gol do Yuri Alberto. Logo na sequência ele saiu, foi até o vestiário, tomou banho e no final da partida ele voltou para o banco de reservas e foi flagrado usando o celular, inclusive teve atenção chamada por um membro da comissão técnica. Com as imagens, ele foi denunciado e julgado na quinta-feira, dia 9 de abril. O Memphis, ele foi denunciado, foi enquadrado no artigo 258, que ele poderia ter pego de 1 a 6 jogos e multa. Esse artigo é sobre agir de forma contrária à ética desportiva e o julgamento aconteceu. O Memphis, na verdade, ele acabou recebendo uma multa de R$ 1.000, só que posteriormente essa multa ela foi convertida em advertência. Então, o Memphis, como eu disse, poderia pegar de 1 a 6 jogos, não pegou nenhum, e na verdade apenas uma advertência. Lembrando que o Memphis está machucado, tratando uma lesão de grau 2 e deverá retornar somente no mês de maio. A minha opinião quanto ao Memphis ter recebido apenas uma advertência do STJD é a seguinte: vou ser sincero com vocês, me surpreendeu. Eu achei que iriam punir o Memphis pelo menos com os 2 jogos. Não que eu acho que o Memphis merecia ser punido, mas sim pelo fato de repente mostrar alguma certa severidade no STJD. Não foi o que aconteceu. O Memphis ter usado o celular desagradou algumas pessoas dentro do Corinthians. Alguns trataram como se o Memphis não estivesse ligando muito para o Corinthians, que estava empatando o jogo contra o Flamengo. A justificativa dos advogados do Corinthians é que o Memphis estava em comunicação com a seleção da Holanda e o STJD entendeu esse argumento e, como ficou confirmado, apenas uma advertência que foi colocada para o Memphis. Lembrando que se o Memphis de repente tivesse sido punido, pego 1, 2 ou 3 jogos, não faria diferença, já que ele está machucado e deverá retornar somente no mês de maio. Então a decisão foi essa, apenas uma advertência para o nosso atacante holandês. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu uma nova grande bomba para os lados do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians, e dessa vez podemos tratar como a pior de todas, porque é algo muito grave que está vindo aí pela frente para ele. Vamos lá. O André Sanches, conforme estamos acompanhando, assim como o Duílio Monteiro Alves e o Augusto Melo, estão sendo investigados por supostos crimes cometidos dentro do Corinthians. O Ministério Público trabalhando forte, investigando vários supostos crimes, uso indevido, supostos gastos regulares no cartão corporativo, supostas empresas de fachadas, supostas notas fiscais frias, enfim, o Ministério Público trabalhando forte. E também os órgãos internos do Corinthians estão trabalhando, analisando possíveis punições. O caso do Andrés é o que está mais adiantado. O Andrés, que era já para ter sido ouvido pela comissão de ética, ele preferiu não ser ouvido, mandou a sua defesa por escrito e tivemos um avanço em relação a essa situação do Andrés, porque o relator da comissão de ética do Corinthians, o Leonardo Pantaleão, ele é o presidente da comissão de ética, ele recomendou a expulsão do André Sanches do quadro associativo do clube. Ele concluiu o procedimento interno aberto sobre o uso indevido do cartão corporativo por parte do ex-presidente. Ele entregou o parecer
pouco depois da última manifestação da defesa do Andrés. Como eu disse a vocês, o Andrés preferiu entregar a sua defesa por escrito. Agora, outros membros da comissão de ética terão 5 dias para se manifestarem sobre a recomendação. Os votos serão colhidos e a manifestação da comissão será enviada ao Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que pautará a análise do documento e levará a recomendação à votação. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Os outros 4 membros da comissão de ética vão analisar e também farão as suas recomendações. Esse documento chegará no Romeu Tuma Júnior, que vai decidir se haverá uma votação entre os conselheiros para a expulsão ou não do ex-presidente André Sanches. Mais uma grande bomba explodindo para os lados dele. A minha opinião quanto a essa recomendação feita pelo presidente da comissão de ética é a seguinte. Vamos lá, primeiramente, eu acho que o sonho da maioria de nós torcedores é nós vermos as pessoas que prejudicaram o clube serem apresentadas provas contra elas serem julgadas e condenadas. Isso, claro, mediante todas as provas. Por enquanto, ainda são situações, por exemplo, na justiça, que são tratadas como supostamente, porque ainda não tem ninguém julgado e condenado. Dentro do Corinthians já veio a primeira análise de expulsão, recomendação do presidente da comissão de ética. E muitos corintianos sonham com essa expulsão do Andrés, do Duílio, do Augusto Melo. E como eu disse a vocês, todo mundo que prejudicou o Corinthians tem que ser expulso. A justiça está trabalhando, os órgãos fiscalizadores do clube, do jeito que nós estamos vendo que não agrada. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Essa recomendação para expulsão do Andrés, e agora vai ter também o que será decidido pelas outras pessoas que são membros, eu vou ser sincero, eu acredito que o Andrés há 4, 5 anos atrás nem sonhava que as coisas poderiam chegar a esse ponto. De repente alguém recomendar a sua expulsão dentro do clube, várias investigações sendo feitas, ele sendo denunciado, se tornando réu. Então, na questão clube, na questão Corinthians, é uma grande bomba que explode para os lados dele, é muito grave. Ele vai ter que trabalhar e muito para evitar que uma expulsão aconteça. Claro, capitão, você está dizendo aqui que o Andrés vai ser expulso? Rapaziada, eu acho que isso vai se arrastar ainda por muito tempo. Vão marcar votação, aí vão dar um jeito de cancelar. Por quê? Porque o Andrés, dentro do Parque São Jorge, ele é uma figura política muito forte. Enfim, vamos aguardar, vamos continuar acompanhando, mas analisando a situação do ex-presidente, na minha visão, é a maior bomba que explodiu para os lados dele, falando de Corinthians, pela gravidade da situação. Já caminhando para o pedido de expulsão. Agora vamos ver o que será decidido pelos outros e também como que ficarão as questões no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior, que vai decidir, lembrando que algumas semanas atrás, alguns conselheiros votaram pela saída do Romeu Tuma Júnior, que ainda segue como o presidente do Conselho Deliberativo. Então, mais uma grande bomba que explode para os lados do Andrés, dessa vez falando, volto a repetir, da situação interna do Corinthians, essa é a mais grave, que explode para os lados dele. Ele não esperava absolutamente que é algo que, a partir de agora, a decisão do presidente da comissão de ética vai ter peso
sobre a decisão dos outros. Por exemplo, se o presidente da comissão de ética não tivesse recomendado a expulsão dele, seria mais fácil para os outros irem no embalo. E agora, quais as decisões dos outros? Vamos continuar acompanhando bem de perto. E lembrando que eu sempre falo para vocês que é tudo supostamente, porque ainda não tem ninguém condenado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!